Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, ainda estamos trabalhando as parábolas de Jesus. E hoje veremos a parábola do credor incompassivo ou a misericórdia sempre vai vencer. No livro de Mateus, capítulo 18, versos de 21 em diante, diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. É interessante que o judeu dizia que deveria perdoar até 3 vezes. Pedro colocou 7. E ele achou que Jesus ia dizer: Pedro, você está ótimo. Mas Jesus disse: Pedro, não é 7, é 70 vezes 7. E 70 vezes 7 significa infinito. Naquela época que Jesus falou isso, esses homens, eles não tinham o conceito matemático que nós temos de infinito. Então Jesus disse 490 vezes 70 vezes 7, dando ideia de que o perdão deve ser distribuído infinitamente. E aí então Jesus vai contar uma parábola. E Jesus diz assim: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus escravos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. As outras traduções dizem 10.000 talentos de prata. E ele diz mais, né? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para pagar a dívida. Ele prostrou diante de seu senhor e disse: Tem paciência comigo e te pagarei. O senhor lhe perdoou. Mas quando esse servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. O seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. E aí ele não quis. E o que é mais interessante, no final da parábola diz assim: Então o Senhor chamou o servo e lhe disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, assim como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha, a parábola que Jesus conta, um deles devia 10.000 talentos, a grande quantidade. Um talento equivale a 6 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Um devia o equivalente a 20 anos de salário de um trabalhador. O outro devia o equivalente a 3 meses de salário. O que devia esses 20 anos de trabalho, ele foi perdoado. E aí ele encontrou alguém que o devia apenas 3 meses de trabalho, e ele não perdoou. E aí o Senhor o chama. E esse texto, ele nos dá a ideia de que a misericórdia de Deus é tão grande que não pode ser medida. O nosso pecado contra Deus, ele é muito grande, ele é enorme. Por isso, Jesus nos contou essa parábola, mostrando que o seu amor é grande, que o seu amor é infinito. O nosso pecado é tão grande e Deus tem de perdoá-lo infinitamente, mais do que a conta das outras coisas. A misericórdia de Deus, ela se manifesta assim. E o que é mais interessante é que nós temos a mania de querer para a gente a misericórdia e para os outros a justiça. E isso é algo que não convém. A escritora Corrie ten Boom é conhecida como prisioneira, foi prisioneira de um campo de concentração na Segunda Guerra. Depois que ela saiu do campo de concentração, ela encontrou um dos soldados que tinha sido seu torturador ali naquele campo de concentração. E aquele soldado então pediu a ela perdão. E ela, relembrando de toda a dor e angústia que ela sofreu, ali ela o perdoou. E quando ela o perdoou, ela sabia que ela estava merecendo alguém que não merecia o seu perdão. Por isso, triunfou a graça. Um dos grandes milagres que aconteceu no século passado é quando Nelson Mandela, ele finalmente foi libertado e ele concorreu à presidência da África do Sul e se elegeu presidente. Ao se eleger presidente, ele criou a Comissão do Perdão. Ele e o bispo Desmond Tutu, um bispo da igreja anglicana da África do Sul.
E nessa comissão do perdão, eles colocavam diante, face a face, aqueles que tinham cometido atrocidades e aqueles que tinham recebido as atrocidades. Tem uma história de um homem que havia matado o filho de uma mulher. E ele chegou diante dela e pediu perdão. Aquela mulher o perdoou, o abraçou e disse: daqui para frente você vai ser meu filho. A partir de então, ela o tratou como seu filho. Ou seja, isso mostra que o perdão é muito maior do que o ódio. E a conclusão dessa parábola, ela é expressa em palavras que nos são familiares. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se não perdoarem as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. Ou seja, o perdão não é condicionado. Mas se eu não perdoo, eu não sei o que é perdão. Eu não posso pedir perdão. E Deus me perdoa o dia inteiro. Então o que eu posso fazer? Perdoar. Só isso. Eu e você. É esse perdão que nos mantém vivos. Que Deus nos abençoe. Renato estará com vocês amanhã e eu volto na sexta-feira com mais uma parábola. Até lá.